Certa vez, um idoso de 94 anos, pastor, foi interrogado por alguém que lhe perguntou como fazer para ativar o Espírito Santo na vida de alguém. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Queridos, mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 28 de maio de 2025 e o tema de hoje é ação exclusiva do Espírito. Pois é, o nosso irmão, pastor Jürgen Moltmann, que é um pastor alemão, ele foi interrogado por alguém que lhe perguntou como fazer para ativar o Espírito Santo na vida de alguém. E foi até sarcástico com ele, perguntando-lhe: devemos ir em uma farmácia, comprar uma pílula e a pessoa tomar, e a partir daquele momento a pessoa já está cheia do Espírito Santo? Devemos pular, devemos fazer alguma coisa, devemos saltar a cambalhota? E fez algumas perguntas para ele. E a sua resposta, a resposta daquele pastor de 94 anos de idade foi: nós não precisamos fazer exatamente nada, porque toda ação vem dele, toda ação é do Espírito Santo. Não há nada que o homem possa fazer para ativar e para receber o Espírito Santo, até porque a fé é ele que dá, a graça é ele que dá, tudo vem dele. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios e diz que não vem do homem para que o homem não se glorie. Tudo isso vem do Senhor. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar no dia de Pentecoste. Eles não sabiam o que fazer, estavam todos com medo, todos trancafiados. Cerca de 120 pessoas estavam apenas orando. Mas naquele momento estavam agora todos sentados e de repente a Bíblia diz que como um som veemente encheu toda aquela casa, um vento forte soprou e de repente eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aí eu acho uma coisa interessante. A ação veio do Espírito Santo, por ele, para ele e por meio dele. Mas aí a pergunta para nós: como fazemos para ser cheio do Espírito Santo? Exatamente nada. Você já é crente, você já é salvo, já aceitou Cristo como seu Salvador, agora aguarda, né? Aguarde, busque também, né? Busque, porque o restante pode deixar que ele se encarrega de fazer. Vamos ler hoje segundas Crônicas, capítulo de número 4, 5 e 6. No capítulo número 4, continua aí a construção das coisas lá no templo, né? Os utensílios, começam aí a construir todos as coisas de metal, de ouro. A Bíblia diz que Salomão manda fazer um grande tanque, que era para os sacerdotes se banhar. O tanque tinha 9 metros de comprimento por 9 metros de largura, com 4 metros e 60 centímetros de altura. Esse tanque tinha capacidade para mais de 60 mil litros de água. Era uma coisa tremenda, uma coisa enorme. Debaixo desse tanque havia um bezerro, havia um boi, né? Fizeram estátua de boi, aqueles imagens de boi, né? Para colocar ali debaixo, né? Umas molduras que Salomão usou para fazer ali dentro do templo. A Bíblia diz que tudo isso aí foi feito por um homem chamado Irão. Irão era o nome dele na verdade era Irão Abi. Irão Abi, ele era de Tiro, né? Ele fazia parte daquele reinado e ele agora veio para Israel para construir esses utensílios. O cara era bom naquilo que ele fazia. Ele fazia muitas coisas de ouro. Foi ele que preparou muita coisa no templo. Ele era o coordenador nessa época aí dessa grande construção de Salomão. Aquele homem fez as pias, fez os tanques, fez os garfos, fez as mesas da proposição, ele fez o soprador, fez tudo certinho conforme Salomão havia pedido. Agora vamos para o capítulo número 5. Capítulo número 5, Salomão reúne todo o povo para trazer a arca de Deus da terra de Sião, né, cidade de Davi, para Jerusalém, ou Jebus, ou a área lá que era de Araúna, né, a eira de Araúna. A Bíblia diz que Salomão havia construído esse templo e o povo traz
todos os utensílios do antigo templo para lá, ou seja, do tabernáculo para aquele templo. A Bíblia diz que naquele dia fizeram tanto sacrifício, eram tantos bois, que era impossível contar. Então era muito sacrifício. E lá ele separou lá os sacerdotes, cada um no seu turno, cada um cantando, cada um com a sua trombeta. E de repente a Bíblia diz que quando eles tocavam a trombeta, começaram a cantar com os cantores, e o hino era o seguinte: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quando eles estavam louvando com esse hino, a glória de Deus desceu naquele lugar, desceu uma nuvem naquele local, a ponto de que quem estava fora não entrava, quem estava dentro não conseguia sair. Os sacerdotes não conseguiam mais fazer o seu ofício, porque a glória de Deus foi grande naquele lugar. Salomão, quando viu isso, ele no capítulo número 6 agora, ele exclama e diz: ó Senhor, tu disseste a Davi, né, que moraria numa nuvem densa e numa nuvem escura, né? E ele fez um discurso agradecendo a Deus pela sua bondade, por ter escolhido Davi, por ter escolhido Salomão e pelas promessas que Deus havia feito a Davi, que cuidaria de Salomão e que os filhos dele reinariam ali em Israel. Aí Salomão vira-se, sobe em um palco que ele havia feito, 2,5 metros por 1,25 de largura, de comprimento, de 2,5 de largura, 2,5 de comprimento e 1,5 metro mais ou menos de altura. Ele sobe em cima desse palco, estende as mãos para o céu e começa a orar. Que oração linda foi a oração de Salomão. E a oração ele dizia: Senhor, o povo de Israel, onde eles estiverem, independente de onde esteja, se eles estão lá na escravidão, fugiram, se eles pecaram e o Senhor expulsou ele para longe, se o céu não deu mais a chuva, se eles estão passando fome, se os gafanhotos vieram e roubaram tudo, e esse povo levantar e clamar: Senhor, responda a eles, perdoe os seus pecados e traz esse povo de volta aqui. Que oração linda, que oração tremenda. Então vale a pena ler esse capítulo número 6 do livro de 2 Crônicas, tanto 6 quanto o capítulo número 7. Para o vídeo não ficar tão longo, vamos aí para o capítulo número 10, versículo 24 a 42 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Os judeus perguntaram: quanto tempo tu vais ficar segurando aí esse segredo? Quanto tempo o Senhor vai ficar deixando a gente na dúvida? Se tu és o Cristo, diz logo. Ansiedade, e eles não queriam crer em Cristo. Jesus disse: eu já disse, e vocês não creram em mim, porque a prova de quem eu sou estão nas obras que eu faço, e as obras que eu faço são as obras de Deus. Vocês não creem em mim porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas creem em mim e ouvem a minha voz, e eu ouço a voz dela e reconheço. E eu dou a vida eterna às minhas ovelhas e elas não morrerão mais. Mas vocês não creem em mim. Continua Jesus dizendo: creiam em mim pelo menos pelas obras que eu faço, e vocês vão entender que as obras que eu faço de meu Pai. Eu faço de Deus as obras que eu estou fazendo. E saibam que eu e o Pai somos um. Eita declaração tremenda, né? Eu e o Pai somos um. Pegaram em pedra para jogar nele. E ele disse: por qual obra que vocês estão me apedrejando? Nós não queremos te apedrejar pelas obras. Nós queremos te apedrejar porque tu declaraste, mesmo como homem simples que és, tu declaraste ser Deus. Eita, olha o que Jesus diz. Irmãos, os judeus não criam. Mesmo Jesus falando, um discurso desse era para converter qualquer pessoa que conhecesse o Senhor na época, né? Mas a Bíblia diz que a fé não é para todos. Termina aqui o nosso devocional de hoje, mas fica aí: toda obra, toda ação é exclusiva do Espírito Santo. Até a fé, quem dá é Ele. Até a graça salvífica, quem dá é Ele. É o Espírito Santo. Um grande abraço a todos. Amanhã temos mais.